A menina olha para a avó. Gostaria de saber quando as coisas voltarão a ser como antes, como as duas caminhando até o colégio e tudo mais que faziam juntas. Aline Bey, você tem o meu coração. Olá, eu me chamo Gabriela Silveira e esse é o meu segundo vídeo para o canal resenhando meu primeiro livro. O primeiro vídeo foi sobre uma impressão que eu tive e esse vai ser uma resenha. Eu vou começar sem roteiro, sem nada. E assim, eu tenho uma dificuldade em falar as coisas em ordem cronológica. Então assim, pode parecer às vezes meio desorganizado. Mas vamos lá. O livro que eu escolhi foi Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bey. Eu sou completamente apaixonada pela Aline Bey desde o primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li dela foi Pequena Coreografia do Adeus, que eu chorei muito, que eu me derramei lágrimas, porque assim, os livros dela é uma coisa assim de identificação e de desespero, de tristeza, Cara, eu não sei explicar direito o que acontece quando eu leio os livros dela, mas me desencadeia uma série de sensações, assim, que parece que tava o tempo todo na minha frente, só que parece que eu só precisava do livro para aquilo se ver. E a minha experiência com ela sempre foi boa, tanto por essa questão da identificação, como pela escrita dela, que é simplesmente fluida, leve, e é maravilhosa como a escrita dela é perfeita. Esse livro fala de uma coleção de ausências mesmo, ausência da família, ausência de carinho, ausência de tudo que as pessoas desse livro poderiam ter. São três pessoas, são a Laura, que é a mais nova, a neta da Margarida, e tem a Filipa, que é a bisavó. Outra coisa que também se relaciona muito são os traumas geracionais que são passados. Diante de gerações, nós temos coisas que são advindas pela nossa geração passada, como, por exemplo, traumas, né? Situações que formaram o nosso caráter através de situações dolorosas que a gente passou quando era criança ou até mesmo na vida adulta. A gente se traumatiza o tempo todo, mas em especial esse laço de intimidade fino que ninguém tem assim muito bem, é complicado. E tem o Camilo, que é um amigo da família que apareceu lá, tava desde o início. Ele sempre deixa umas ajudinhas embaixo do liquidificador. E tá, a gente achou que era porque ele gostava, né, de ajudar a família, tava sempre junto, então ninguém, sim, tá muito... Isso passa diante do nosso olho e a gente não percebe. E assim, tem uma coleguinha da Laura que sempre dava carona pra ela, pra ir pra escola. E num dia ela faltou e o Camilo se ofereceu pra poder levar ela pra escola. E nessa ida, foi bem trágico, isso é logo no final, e isso acaba com a gente, porque assim, uma pessoa que tava sempre ali no meio da família, que ninguém nunca desconfiou de nada, que ninguém tava esperando nada, ninguém pensaria que é o Camilo sempre junto. E depois que aconteceu isso, a Laura ficou estática, ela não conseguia, ela se sentia suja, até mesmo no dia do seu aniversário, a avó dela foi parabenizar ela e ela se sentia suja, se sentia inadequada, se sentia tudo que fosse de ruim, o corpo dela já não era mais sagrado. E a avó dela foi tentar falar com ela e ela meio estática, meio paralisada, assim. E depois todo mundo nesse livro foge de alguma coisa. A mãe fugiu, a avó fugiu e consequentemente a filha também fugiu. Todo mundo nesse livro foge de alguma coisa. Então, ela fugiu dessa situação de não se sentir mais encaixada. E quando ela tava fugindo, ela encontrou a Bisa no corredor e parecia que a Bisa já sentia que tinha alguma coisa de errado com ela. Parece que só deixou, que já fazia parte da vida. A vida delas era uma fuga. Até a avó mesmo, a Bisa, também fugiu pro convento para se livrar de dores que estavam dentro dela. Então,
esse livro fala do que passa despercebido diante dos nossos olhos e que a gente deveria talvez ter uma atenção dobrada por esses detalhes que passam na nossa vida, que podem nos custar situações traumáticas pra caramba. E nesse caso ainda mais, porque a Laura era só uma criança. E vai ter spoiler nesse livro, é claro. Como eu disse, eu tenho dificuldade em organizar as coisas em ordem cronológica. Acho que eu fui pro final direito. Mas assim, o livro é muito bom, tem uma leitura fluida. Quem passou por esse tipo de situação vai se doer muito, e com muita razão, porque esse livro toca o íntimo das sensações do nosso coração mesmo. E assim, parabéns, Aline. Mais um livraço. Você é top 10. Eu nunca canso de... Se ela lançar 5.000 livros, acho que todos vão ser maravilhosos. A frase mais marcante desse livro pra mim foi essa daqui. Talvez envelhecer seja lidar imensamente com o próprio corpo, com esse estado de presença brutal, à beira do insuportável. Um corpo que, de tanto já ter sido visto, agora precisa ser desvisto, se os olhos dos outros não quiserem morrer por antecipação. Se os olhos dos outros não quiserem morrer por antecipação, é o que eu vejo muito nas famílias quando vão visitar os idosos, que veem a grande maioria definhando, e é triste, porque eles vão morrendo por antecipação. É muito complicado, porque eu principalmente quando eu fico mais próxima deles, eu vou criando um afeto, e isso é tão ruim, porque eles morrem. Isso é muito triste. É por isso que eu trabalhar nesse lugar é assim, eu tenho aprendido tanto com a vida, porque assim, é a fase mais esquisita da vida, porque caramba, você tem que se conformar que você vai morrer. E tudo que você fez na sua vida vai ficar pra trás. Que soco no estômago, meus amigos. Esses trechos assim sobre velhice e sobre essa sensação que percorre a gente quando as pessoas já ficam mais velhas, me toca muito, porque eu trabalho em um lar de idosos e eu vejo assim, essa parte da vida é uma parte tão nobre. Alguns que tem uma conformidade assim com essa vida, porque assim, a velhice é uma parte da vida muito, vou dizer, triste, né? Porque assim, a pessoa que não se conforma com isso, ela vive em constante sofrimento no próprio fim da vida. Então assim, a melhor solução é a conformidade, mas poxa, que triste pensar que daqui um breve tempo você vai estar enterrado 7 palmos abaixo do chão, e que todo o seu legado, toda a sua história fica aí. Mas é isso, a história de um homem só morre quando ele deixa de ser falado, quando ele deixa de ser lembrado. Por isso que temos que ser pessoas boas nesse mundo, porque de gente ruim o mundo tá cheio. Esse foi o trecho que mais me pegou no livro. E teve outros também que eu posso compartilhar com vocês, que foram: e até nos cavalos, que apesar de grandes, nunca levam seus músculos para os olhos, não se comportam como reis. Mais uma lapada da linha. Tem esse daqui também. Há coisas que, ao serem ditas, perdem ainda mais volume do que quando existiam apenas no silêncio. Há coisas que só não morrem ou matam quando mantidas longe das palavras no escuro. Do livro, eu fui direto para uma impressão sobre acabou sendo, na verdade, uma impressão sobre a velhice, da minha perspectiva. E assim, eu peço desculpa, que eu acho que foi a maior parte dessa resenha, foi sobre essa parte da velhice, mas eu espero que vocês tenham conseguido correlacionar com isso. E foi isso, era a minha adenda. Sinceramente, amei. Obrigada, Aline, mais uma vez. E foi isso, gente, a resenha desse livro. Gostei muito. Foi uma leitura produtiva, li rápido. Eu li um pouco em um dia, um pouco no outro.
não contei as horas, mas foi bem rápido. Obrigada por terem assistido. Espero que eu traga mais resenhas produtivas pra vocês e que gostem do meu vídeo.